Ele disse: confia em mim antes da reunião. Eu não imaginava quem ia entrar por aquela porta. Aquele dia parecia um daqueles tantos outros dias cinzentos de primavera em São Paulo. Mas, juro, lá no fundo da minha alma, algo dizia que ele vinha carregado. Não era só o tempo fechando, o cheiro de chuva iminente ou o burburinho matinal da cidade acordando. Era um peso diferente, uma promessa ou talvez uma ameaça que eu não sabia nomear. Tinha uma eletricidade quase palpável no ar que não vinha da umidade pré-chuva, mas de uma sensação estranha e persistente de que tudinho mesmo, estava prestes a virar de ponta cabeça. Pro bem ou pro mal, eu não tinha a menor ideia. Mas a mudança estava ali espreitando, como um predador silencioso. Meu coração batia num ritmo de bateria acelerada, sabe? Aquela ansiedade que te faz suar as mãos, que te faz ajustar o colarinho da blusa pela 10ª vez, mesmo sabendo que não vai adiantar. Eu estava ali, bem na frente daquela porta de madeira escura e polida, a porta da sala de reuniões do último andar, e era como se ela fosse o portal para tudo que me esperava. Lá dentro me aguardava a chance de uma vida, e eu não fazia ideia de quem ia entrar por ela. Eu era a Ana, uma arquiteta de soluções que respirava tecnologia, mas com os pés bem fincados na realidade. Minha paixão era usar a inovação para melhorar as cidades, para fazer a vida das pessoas um pouco mais fácil e conectada, para resolver problemas reais com soluções inteligentes. E o meu projeto, o Horizonte Digital, não era só um monte de código e algoritmo. Era, sem querer me gabar, uma baita ideia, uma visão revolucionária mesmo. Imagina um sistema inteligente que otimiza os processos urbanos mais complexos. Desde o trânsito caótico das grandes avenidas até a alocação eficiente de recursos essenciais como água e energia. Ele também conectaria as comunidades de um jeito tão profundo e intuitivo que eu apostava que ninguém tinha visto igual. Não era só um trabalho de engenharia, era um trabalho de humanidade. Era meu filho, que nasceu de incontáveis noites em claro, alimentado por litros e mais litros de café amargo e moldado por um monte de rascunhos que foram pro lixo até a ideia perfeita, a minha ideia perfeita, surgir e brilhar. Era o meu legado, a prova viva de que eu era capaz de transformar sonhos em realidade. E hoje era o dia. O grande dia. O dia em que eu o apresentaria, o dia em que eu o entregaria nas mãos dos grandes nomes da empresa, dos investidores. Aqueles que tinham o poder de injetar vida, capital e reconhecimento naquele que era o meu maior feito. Eles eram os arquitetos do futuro da Inovatec, e eu, a humilde criadora, estava prestes a lhes mostrar a planta mestra. Sentia que a tensão pré-apresentação me apertava o peito, mas por baixo disso, havia uma confiança secreta, a certeza de que meu projeto era realmente bom. Minutinhos antes, naquele corredor comprido, iluminado por uma luz fria e impessoal, o Gabriel, meu chefe e mentor, me parou. Ele tinha aquele sorriso de canto de boca, sabe? Uma mistura de segurança total e um brilho misterioso, quase enigmático nos olhos. Você tá pronta, Ana? É a sua hora de brilhar, ele disse, me dando um tapinha no ombro que parecia carregar mais do que apenas encorajamento. Eu só consegui balançar a cabeça, a garganta seca, sem conseguir falar nada. Minha voz, um nó, estava presa. Aí ele se aproximou, baixou a voz, e o que ele sussurrou, bom, agora, olhando para trás, pareceu ter um sentido muito mais profundo do que eu percebi na hora. Parecia que ele estava me preparando para algo grande, algo inesperado. Escuta, Ana. Confia em mim antes da reunião. Vai dar tudo certo. Confia em mim. Essas 3 palavrinhas tão simples ficaram martelando na minha cabeça, como um eco que não parava. Elas deviam ter me acalmado, me dado um porto seguro, a sensação de que eu estava protegida. Mas não. De um jeito meio perverso, só aumentaram minha agonia, aquela sensação de que algo estava errado, de que havia um segredo pesado pairando no ar. Confiar nele para quê exatamente? O que o Gabriel sabia que eu não sabia? Tinha algo tão extraordinário ou arriscado nessa reunião que justificava um pedido de confiança tão forte, quase uma súplica, uma premonição disfarçada? Eu tentei perguntar, meu olhar implorava por respostas, buscava decifrar a charada nos olhos dele, mas ele só sorriu de novo, aquele sorriso de quem guarda um segredo antigo. Virou as costas e entrou na sala, deixando-me ali, no limiar da minha grande chance. Sozinha com minhas dúvidas e com o pressentimento de que algo monumental estava prestes a acontecer. Respirei fundo mais uma vez, o ar gelado me cortando os pulmões, tentando em vão acalmar a bagunça que estava dentro de mim, o redemoinho de pensamentos e emoções. Era agora ou nunca. O futuro da Inovatec e o meu próprio parecia pendurado na maçaneta daquela porta.
Empurrei-a, e ela se abriu com um rangido leve, que para mim soou como um gemido, revelando a mesa oval gigante, brilhando sob as luzes, onde os diretores e investidores já estavam sentados, rostos familiares e outros novos, alguns com curiosidade evidente, outros com a cara séria de sempre, de quem lida com muito dinheiro o tempo todo. Meus olhos correram pela sala, buscando um rosto amigo, um sinal de apoio, um porto seguro naquele mar de gente importante e expectativas. E aí, meus olhos pararam. Meu corpo inteiro, da ponta dos pés ao último fio de cabelo, paralisou. A pasta com todas as minhas anotações, meses e meses de trabalho árduo, escorregou das minhas mãos dormentes, caindo no chão de mármore com um baque que para mim foi quase inaudível. Eu mal percebi o barulho, tão hipnotizada estava pelo que via. Minha respiração travou na garganta, o ar se recusava a entrar, meu peito apertava. A sala que antes era o palco do meu grande momento, de repente virou um pesadelo silencioso, um filme de terror só meu, em câmera lenta. O som do meu coração parecia o único ruído no universo. Sentado bem na ponta da mesa, num lugar de puro poder e comando, com um sorriso quase invisível e um olhar de superioridade que eu, infelizmente, conhecia muito bem. Aquele olhar que perfurava a alma e deixava um rastro de dúvida, estava ele. Leonardo. O mesmo Leonardo que tinha sido meu noivo uns 5 anos atrás, sim, 5 anos que pareciam uma eternidade e ao mesmo tempo um piscar de olhos. Uma ferida que teimava em cicatrizar mas deixava a marca. O mesmo Leonardo que me largou de um jeito cruel uma semana antes do nosso casamento, me deixando com o coração em 1000 pedaços e a vida virada do avesso. E para piorar, eu sempre desconfiei com uma amargura crescente que ele tinha levado junto algumas das minhas ideias mais promissoras. Os primeiros rascunhos do que viria a ser meu horizonte digital. Ideias que pouco tempo depois ele apresentou como sendo dele, roubando não só meu futuro pessoal, mas também parte do meu futuro profissional, minha autoconfiança. Ali sentado, ele parecia ainda mais poderoso, mais maduro, vestido num terno caríssimo, impecável, com aquele ar de quem conquistou o mundo sem muito esforço. Como se a vida tivesse sido uma jornada fácil e sem percalços para ele. E para completar a cena, ele estava ali me encarando com a mesma intensidade que um dia me fez suspirar e que agora me congelava. Um frio, um pânico gelado me subiu pela espinha, do calcanhar à nuca. Não era um arrepio, era o medo se manifestando. As vozes na sala, se é que alguém falava, pareciam vir de muito longe, abafadas por um véu de choque, de irrealidade. A única coisa que eu ouvia, gritando na minha cabeça, era o "confia em mim" do Gabriel, agora soando como a maior ironia de todas. Uma brincadeira de mau gosto do destino. Ele sabia. O Gabriel sabia que o Leonardo estaria ali. Teria sido um plano dele? Um teste para me derrubar, para ver minha reação? Ou algo ainda pior, um conluio para me expor? A dúvida era como um veneno se espalhando dentro de mim, corroendo minhas poucas certezas. Ana, tudo bem? O Gabriel perguntou, a voz dele parecendo genuinamente preocupada, mas os olhos ainda tinham aquele brilho desafiador, uma centelha de algo que eu não conseguia decifrar. Eu me curvei, num esforço enorme, peguei minha pasta do chão. Minhas mãos tremiam tanto que as folhas balançavam, fazendo um barulho que entregava meu nervosismo a todos. Tentei um sorriso, mas ele nem chegou aos meus olhos, uma máscara frágil que ameaçava desmoronar a qualquer instante. Tudo ótimo, gaguejei, as palavras saindo arrastadas, roucas. O Leonardo só observava calado, a cara impenetrável. Sua presença irradiava uma frieza calculada, uma distância que me fazia sentir a pessoa mais pequena e insignificante do mundo. Como é que eu ia apresentar o projeto da minha vida para ele? Para um homem que tinha desfeito minha vida pessoal e profissional de uma vez só, com uma crueldade que ainda me assombrava em pesadelos, que me roubou a capacidade de confiar plenamente. A reunião, sabe-se lá como, começou. O Gabriel, com a maestria dele em lidar com situações delicadas, fez as apresentações. Senhoras e senhores, é um prazer apresentar a Ana Silva, nossa brilhante arquiteta de soluções, e o projeto Horizonte Digital, que vai mudar o urbanismo, trazendo inovação e humanidade. E é uma honra especial receber hoje Leonardo Martins, da Martins Capital, uma potência no mercado de investimentos, que fará a avaliação final do potencial de investimento de nossa iniciativa. Sua expertise é inestimável. Martins Capital. Eu conhecia o nome da empresa, um gigante que tinha explodido em pouco tempo, sob a liderança dele. O Leonardo Martins era um tubarão do mercado, a cara dele estava em revistas e noticiários, um nome que era sinônimo de sucesso. Mas nunca, nem nos meus piores sonhos, eu imaginei que nossos caminhos se cruzariam de novo.
E muito menos numa situação dessas, onde minha carreira inteira, meu projeto mais ambicioso, estava em jogo, dependendo da avaliação dele. Enquanto eu tentava começar minha apresentação, as palavras sumiam na minha boca, viravam pó como areia. Cada slide que eu mostrava no telão, cada gráfico que deveria provar o quão genial era meu trabalho, era um esforço gigantesco. Uma batalha interna para manter a compostura. Minha cabeça não conseguia focar nos dados, nos números frios, nos detalhes técnicos. Em vez disso, ela revisitava, em flashes rápidos e dolorosos, o passado que eu tinha tentado, com todas as minhas forças, apagar da minha memória. Eu me via no nosso apartamento, as plantas do nosso futuro espalhadas pela mesa de jantar, nossos sonhos, cheios de esperança, pintados em cores vibrantes. Lembro dele dizendo, com aquele olhar que me derretia, nossas mentes funcionam juntas, Ana. Juntos vamos conquistar o mundo. Aquelas palavras que antes eram promessas de amor eterno e companheirismo, agora eram puro veneno, corroendo minha alma, distorcendo todas as lembranças boas. Lembro de mostrar para ele os primeiros desenhos do horizonte digital, ainda bem crus, as ideias borbulhando. Ele elogiava minha criatividade, minha visão. E aí, o silêncio. A ligação fria e impessoal, as desculpas esfarrapadas, a fuga. E a notícia devastadora de que ele tinha lançado um projeto idêntico com outra empresa, com detalhes que eu juro que só eu e ele conhecíamos. Confidências roubadas e transformadas em ferramenta. A dor da traição profissional se juntou à pessoal, uma ferida dupla que me deixou perdida, sem confiança por anos. Eu me senti usada, roubada, vazia. Como se tivessem arrancado uma parte de mim. Mas eu me levantei. Transformei aquela dor em combustível numa determinação de provar meu valor sozinha, sem depender de ninguém, sem muletas emocionais. E agora ele estava ali, na minha frente, sendo a personificação de tudo que eu tinha lutado para superar, meu maior obstáculo e meu maior desafio. A voz do Leonardo me puxou de volta para a realidade, quebrando o nevoeiro das minhas lembranças como um raio. Senhorita Silva, sua apresentação é interessante, ele disse, a voz calma, controlada com uma neutralidade que me dava nos nervos. Mas os olhos dele, os olhos ainda tinham o mesmo brilho distante de 5 anos atrás, uma frieza calculada que não me enganava, que me dizia que ele não havia mudado. No fundo. Mas tenho umas perguntas. Como você garante que esse sistema consegue crescer, escalar, num cenário de tanta expansão urbana desorganizada? E o custo-benefício? Seus números parecem um pouco otimistas, para ser sincero, talvez até irrealistas. As perguntas eram, na superfície, profissionais, técnicas, inteligentes, vindas de um investidor experiente. Mas cada uma delas era, para mim, uma facada, um lembrete doloroso de como ele me subestimou, de como duvidou da minha capacidade, da minha visão. Meu corpo tremia, quase sem controle, um tremor que vinha de dentro, mas uma nova onda de emoções me atingiu com a força de um tsunami. Raiva. Uma raiva justa e poderosa que paradoxalmente me deu forças, me deu voz. Eu não ia ceder. Não para ele. Não para mais ninguém, nunca mais. Senhor Martins, eu respondi, e para minha surpresa, a voz saiu firme, clara, ressoando pela sala como um trovão. A escalabilidade é garantida por uma arquitetura que foi pensada desde o princípio para ser modular e flexível. A gente pode adicionar novos módulos e funcionalidades conforme a demanda, sem ter que mexer em tudo, o que minimiza custos e tempo de implementação, garantindo agilidade e adaptabilidade. Quanto ao custo-benefício, minhas projeções são baseadas em dados bem sérios, em análises de tendências globais e em case studies de sucesso em mercados similares. Sim, a expectativa de retorno é agressiva, porque acredito no potencial disruptivo do projeto, mas é totalmente possível de alcançar, dada a inovação e a necessidade crescente de soluções inteligentes para as cidades, que o horizonte digital entrega com maestria e eficiência comprovada. Continuei, detalhando cada pedacinho do meu projeto com uma precisão impressionante, uma clareza que só quem realmente ama e domina o que faz consegue ter. Cada linha de código que eu visualizava na minha mente, cada impacto social e econômico que eu previa, cada benefício tangível e intangível que o sistema traria. Eu falava com uma paixão que eu nem sabia que ainda tinha, impulsionada pela necessidade visceral de provar, não para ele, nem para os investidores sentados ali, mas para mim mesma, que eu era mais do que capaz. Eu vi ele anotando, a cara dele continuava neutra, mas tinha uma ruguinha sutil na testa, um sinal de que minhas palavras estavam, de alguma forma, atingindo-o, provocando uma reação que ele tentava disfarçar. Será que ele se lembrava? Ele reconhecia alguma daquelas ideias roubadas, agora transformadas em algo muito maior, algo que ele jamais conseguiria replicar?
A reunião se arrastou por horas que pareceram uma eternidade. O Leonardo me metralhava com perguntas, algumas justas e pertinentes, mostrando seu lado analítico, outras que pareciam feitas só para me irritar, para me tirar do sério, para testar meus limites. Mas eu não me dobrei. Eu não cedi. Respondi a cada uma delas, minha voz, que antes era um sussurro, ficando mais alta, mais segura, mais assertiva a cada vez que eu falava. Eu não era mais a garota ingênua e apaixonada que ele tinha largado. Eu era a Ana, a profissional, a criadora do horizonte digital, forjada na dor e na persistência, inquebrável. Quando a reunião finalmente acabou, um silêncio pesado, quase sufocante, se espalhou pela sala. O ar estava denso com todas as tensões, as revelações e a batalha silenciosa daquela manhã. O Leonardo se levantou sem sequer olhar para mim, e foi falar com o Gabriel. Eles conversaram baixinho por uns segundos, as palavras misturadas, inaudíveis. Eu tentei ler os lábios, mas não dava. Aí ele apertou a mão do Gabriel com firmeza, me deu uma última olhada, um olhar que parecia carregar uma mistura estranha de surpresa, respeito e alguma outra coisa que eu não conseguia decifrar, talvez uma ponta de arrependimento ou de derrota. E saiu da sala deixando um vácuo atrás dele como um rastro de fumaça. Senti minhas pernas bambearem. Caí na cadeira, exausta, como se tivesse corrido uma maratona, como se tivesse lutado uma guerra. A adrenalina começou a baixar, deixando um vazio doloroso, uma sensação de esgotamento total, físico e emocional. O Gabriel veio até mim, a cara séria, mas com um brilho inconfundível de orgulho nos olhos. Você foi brilhante, Ana. Absolutamente brilhante. Brilhante. Eu perguntei, a voz embargada, uma mistura de raiva e alívio, de vitória e de exaustão. Você sabia que ele estaria aqui, não sabia? Por que não me contou? Porque eu confia em mim, Gabriel. Foi cruel. Eu não conseguia esconder a mágoa. O Gabriel suspirou, sentando na cadeira à minha frente, os olhos fixos nos meus, como se quisesse ler minha alma. Sim, eu sabia, Ana. E sei que foi barra pesada, talvez a coisa mais difícil que você enfrentou profissionalmente. Mas o Leonardo era a peça-chave, a única que tínhamos para tirar seu projeto do papel, para dar a ele a visibilidade, o capital e a chancela que ele merecia. Ele tem os recursos, a influência, consegue abrir portas que ninguém mais pode. E sim, eu sabia do seu passado. Ele me contou de um jeito bem profissional, ponto. Ele fez aspas no ar com os dedos, num tom irônico, quase cínico. Ele disse que você tinha um potencial incrível, uma mente brilhante, mas que era muito emocional pro mundo corporativo. Que não tinha o pulso firme necessário para liderar um projeto desse tamanho, que era facilmente influenciável. Uma risada amarga, cheia de dor e incredulidade, escapou dos meus lábios. Emocional? Ele me destruiu, me abandonou, e ainda teve a cara de pau de me chamar de emocional como se isso fosse um defeito, um obstáculo para o sucesso? Que hipocrisia! Eu queria que você provasse que ele estava errado, Ana. Não para ele, não para a empresa, mas para você mesma. O Gabriel continuou, a voz suave, mas firme, como um acalento que penetrava a armadura que eu havia construído. Eu vi a dor que ele te causou, como você se fechou, como sua luz quase se apagou depois daquela fase. Mas também vi a força inacreditável que você encontrou para se levantar de novo, para transformar a dor em garra, em arte, em um projeto revolucionário. E eu sabia que seu projeto era bom demais, importante demais, vital demais, para ser ignorado, para ficar só no papel. Ele precisava ver a mulher que você se tornou, a profissional impecável que você é, e você precisava mostrar a ele que a Ana que ele conheceu não existe mais. Aquela Ana frágil e dependente, ela se foi. E essa Ana é a sua maior vitória. Eu encarei, as lágrimas teimando em escorrer, mas dessa vez, não eram lágrimas de tristeza. Eram de uma compreensão que chegava atrasada, mas chegava com a força de uma revelação. Ele estava certo. O Gabriel tinha me empurrado pro abismo, mas era um abismo com uma rede de segurança cuidadosamente estendida por ele. E a queda me forçou a aprender a voar, a descobrir minhas próprias asas. Parte de mim ainda doía, claro, a cicatriz estava ali, sensível ao toque do passado. Mas a maior parte de mim sentia uma sensação estranha e poderosa de vitória, de triunfo, de superação. Eu tinha enfrentado meu fantasma. Eu tinha defendido meu trabalho, minhas ideias. E o mais importante, eu tinha me defendido de mim mesma e dele. Os dias que vieram depois foram uma tortura lenta e excruciante. A espera pela decisão da Inovatec e da Martins Capital era um tormento que consumia minhas horas. Cada toque do telefone me fazia pular, o coração disparando no peito como um cavalo selvagem. Cada e-mail me deixava apreensiva com medo do veredito final. O Gabriel se manteve distante, respeitando meu espaço,
mas eu sabia que ele estava acompanhando tudo de perto, nos bastidores, agindo como meu guardião. A incerteza era um peso quase impossível de carregar. Eu revivia cada momento da reunião, cada pergunta do Leonardo, cada uma das minhas respostas. Duvidava de mim mesma, me perguntava se tinha sido muito assertiva, ou pouco, se eu devia ter sido mais incisiva ou mais contida. Era uma batalha constante contra a minha própria cabeça, contra a voz da dúvida. E então, finalmente, veio o e-mail. Uma mensagem curta, formal, com o logotipo da Inovatec e da Martins Capital lado a lado, em perfeita harmonia, como se fossem parceiros de longa data. Meu projeto, o Horizonte Digital, tinha sido aprovado. E não só isso, eu seria a diretora do novo departamento responsável pela implementação, com plenos poderes e uma equipe robusta. E como parte do acordo, Leonardo Martins, da Martins Capital, seria o principal investidor e meu codiretor. Meu mundo girou de novo, mas dessa vez não era pânico. Era uma vertigem de choque e pura incredulidade, uma reviravolta digna de novela. Eu teria que trabalhar lado a lado com ele. O homem que eu amei com uma intensidade louca e odiei com a mesma força. O homem que me inspirou a sonhar grande e que, com a mesma facilidade, me despedaçou. O destino, ou talvez o Gabriel e seu senso de humor peculiar, tinha um plano ainda mais complexo para mim. Liguei pro Gabriel na mesma hora, a voz tensa, quase chorando, à beira de um colapso nervoso. Como assim, codiretor? Eu não posso trabalhar com ele, Gabriel. É demais, é cruel demais. Eu não consigo. Pensa um pouco, Ana, ele respondeu, a voz calma, como sempre, a âncora na minha tempestade. Ele viu o que você é capaz de fazer, viu a força da sua paixão, o quanto você entende do assunto, a clareza da sua visão. Ele viu que você superou o que ele fez. E ele está disposto a investir pesado no seu talento, no seu projeto, na sua visão. Isso é uma vitória, Ana. Uma vitória que você conquistou com seu esforço, sua inteligência, sua força. Você não precisa confiar nele, mas precisa, e eu sei que você consegue, confiar em si mesma para lidar com ele. Você está mais forte do que imagina. Ele tinha razão. Uma razão que doía, mas era inegável. Aquela não era mais a mesma Ana que ele tinha deixado para trás 5 anos atrás. Eu tinha mudado, crescido, me tornado mais forte, mais esperta, mais consciente do meu valor. Eu tinha aprendido a me defender, a levantar muros de proteção, mas também a me reconstruir. Eu não era mais uma vítima. Eu era uma sobrevivente, uma profissional respeitada, uma mulher que tinha transformado a dor mais profunda em força, em propósito, em resiliência. Decidi aceitar. Mas teria uma condição, uma regra que não podia ser quebrada, que eu mesma imporia. Não seria um retorno ao passado, a um reencontro de mágoas e ressentimentos. Seria um novo capítulo, escrito por mim com as minhas palavras, minhas regras, minha verdade. Na primeira reunião, a sós com o Leonardo, a tensão era tanta que dava para cortar com uma faca palpável. O escritório dele era minimalista, moderno, com paredes de vidro e uma vista espetacular da cidade, combinando com a personalidade distante e controlada dele. A expressão dele continuava a mesma, calculada e fria, quase como a de um robô. Ele começou a falar sobre estratégias, metas, expectativas, como se estivesse lendo um roteiro. Eu o interrompi sem rodeios, sem hesitação. Leonardo, comecei, minha voz firme, sem um único tremor, a postura ereta, precisamos deixar algumas coisas claras desde o início, para evitar qualquer mal-entendido e garantir que nossa parceria seja produtiva. Eu sou a diretora deste projeto. Minhas decisões serão respeitadas. Não haverá espaço para manipulações, nem para joguinhos de poder ou egos inflados. Nossa relação será estritamente profissional, baseada em respeito mútuo pelos nossos papéis e nos objetivos do projeto. Meu foco é o sucesso do Horizonte Digital, e não vou aceitar nada que desvie disso. Nenhum comportamento que comprometa a equipe ou o projeto será tolerado. Ele me olhou e por um instante, um breve instante, eu vi algo nos olhos dele, talvez surpresa genuína, talvez uma ponta de admiração, ou até um pingo de arrependimento. Seus lábios se contraíram um pouco. Entendido, Ana, ele disse, a voz um pouco mais suave, menos gélida do que o normal, quase um sussurro que contrastava com o ambiente. As coisas serão como você disser. Confio no seu julgamento e no seu profissionalismo. Eu quase ri. Confia em mim, ele disse. A ironia daquelas palavras, vindo dele, não passou despercebida. Mas dessa vez não era o Gabriel sussurrando antes de uma emboscada. Era o Leonardo, o homem que um dia quebrou meu coração, reconhecendo meu lugar, minha autoridade e meu valor. E de certa forma, essa era a minha verdadeira vitória, a cereja do bolo da minha jornada. Eu não precisava mais da validação dele, nem do perdão, nem do reconhecimento. Eu tinha me validado sozinha.
E essa era a verdadeira liberdade, que eu tanto busquei e finalmente encontrei. A partir daquele dia, as reuniões com o Leonardo eram desafiadoras, mas, de um jeito estranho, produtivas. A tensão era constante, uma camada fina de gelo sobre a superfície, mas não me impedia de avançar. Eu mantinha minha guarda, claro, sempre ligada, um passo à frente, lendo as entrelinhas de cada comentário dele. Mas a cada etapa vencida do projeto, a cada reconhecimento que eu recebia, a cada nova funcionalidade implementada e celebrada pela equipe, eu sentia uma satisfação que ia muito além de qualquer mágoa do passado. O horizonte digital explodiu, virou um sucesso estrondoso, com reconhecimento nacional e internacional, e eu estava lá, inequivocamente no comando. Ditando as regras, liderando a equipe com pulso firme e visão clara, colhendo os frutos do meu esforço incansável. Houve momentos de tensão, claro. Algumas vezes ele tentava intervir em decisões operacionais, mas eu lembrava, com calma e profissionalismo, das nossas condições. Outras vezes, uma faísca antiga parecia reacender quando discutíamos alguma ideia inovadora, e por um segundo, quase esquecíamos onde estávamos. Mas a linha que separa o profissional do pessoal, embora tênue, nunca foi cruzada por mim. Aprendi a ver o Leonardo não como o ex-noivo, mas como um parceiro de negócios, um colega, alguém com quem eu compartilhava um objetivo comum. E a maior surpresa foi perceber que, em sua própria maneira, ele também parecia estar aprendendo a respeitar a nova Ana. Ele nunca mais me chamou de emocional. Olhando para trás, para aquele dia em que o Gabriel disse, "Confia em mim", eu percebo que ele não estava só pedindo minha confiança nele. Ele estava me empurrando, de um jeito sutil, mas certeiro, para confiar em mim mesma, para me arriscar. Ele me colocou diante do meu maior medo, da minha maior dor, para que eu pudesse encarar de frente, resolver e, como uma fênix que renasce das cinzas, emergir mais forte. Mais esperta, mais eu do que nunca. E eu renasci. A Inovatec prosperou, e eu, junto com ela. Hoje, sentada na minha nova sala de diretora executiva, observando a cidade agitada pela janela panorâmica, uma cidade que agora era, em parte, moldada pela minha visão e pelo horizonte digital que eu havia criado, sinto a paz profunda e merecida que eu tanto procurei. A cicatriz do passado ainda existe, um traço discreto na minha alma, uma lembrança do que eu superei, mas ela não dói mais. Ela é um lembrete constante da minha força, da minha capacidade de transformar o ruim em bom, de reescrever minha própria história, de me reinventar. E o confia em mim. Bom, hoje eu confio em mim, mais do que em qualquer pessoa. E isso, eu finalmente entendi. É tudo o que realmente importa. É a minha liberdade inegociável. É a minha vitória definitiva. É a minha vida no meu controle.